Bruna Santos sobre osteopenia e também osteoporose. A osteopenia muitas vezes é diagnosticada antes da osteoporose ou não. Enfim, nós vamos tirar essas dúvidas todas aqui, mas muitas pessoas têm sofrido com os remédios. E aí a gente tem que entender melhor como é que funciona, tudo direitinho, entender, na verdade, o que é osteopenia e o que é, na verdade, a osteoporose, se ouve falar mais. Mas a osteopenia é mais difícil de você ouvir falar. E hoje nós vamos conversar com ela para a gente tirar as dúvidas, a gente entender melhor como é que funciona. E se você está passando por essa situação, você foi diagnosticado, chegou a hora da gente conversar sobre esse assunto. Mais difícil falar o outro nome, né, doutora? Mas vamos lá. Para você que está assistindo o nosso programa, você já teve o diagnóstico e você vai ter que entrar na medicação. E aí a gente quer entender primeiro como é que acontece a osteopenia, né, o diagnóstico dela, quais são as pessoas que sofrem com a osteopenia e se ela chega realmente antes e logo depois corre o risco da pessoa ter a osteoporose ou quem tem a osteopenia provavelmente vai chegar à osteoporose. Pronto. Esses termos, eles são termos diagnósticos, mas eventualmente na prática, os pacientes que têm osteopenia também podem ter o mesmo risco do paciente de osteoporose. E o grande risco dessas duas patologias, né, a osteopenia como uma espécie de pré-osteoporose, como você realmente explicou, é o risco de fratura do osso. Então, esses diagnósticos são dados para evitar que o paciente tenha fratura dos ossos. A doença em si não causa nada, isso é até uma coisa importante de nós falarmos, porque é muito comum o paciente chegar no consultório e dizer: doutora, eu estou cheia de dor, tenho osteoporose. Não tem relação a osteoporose nem a osteopenia com dor osteomuscular. Ela é uma doença silenciosa até o momento que ocorre a fratura, claro. Que é quando ocorre a fratura do osso, o paciente vai ter dor. Mas antes disso, ele não tem nenhum sintoma. No caso, doutora, geralmente quando você vai buscar um profissional, um reumatologista, né, ou até mesmo um ortopedista, que você muitas vezes vai se queixar por um outro motivo, às vezes você está com alguma dor por alguma fratura ou, por exemplo, você passa por alguma situação ali de alguma inflamação. Tendinite, bursite, né? são Pode as coisas acontecer. que mais levam mais comum. Quando você faz o exame é que você vai ter o diagnóstico, né? Isso, na verdade, assim, na maioria das vezes é o profissional de saúde que tem que estar atento à idade do paciente, aos fatores de risco, e o profissional de saúde, no caso reumatologista, ortopedista ou ginecologista, o endocrinologista também conduz isso, vai pedir o exame de densitometria óssea. Então, dificilmente o paciente vai chegar com essa queixa, a menos que, claro, ele já tenha tido uma fratura, ou ele já saiba do histórico familiar, às vezes ele tem um parente que já tem a doença, que teve uma fratura, teve aquele transtorno todo pela fratura, aí ele vai chegar perguntando. Mas, de forma geral, é um exame que é o médico que tem que solicitar e se lembrar de solicitar naquele grupo de risco. Pronto, a partir de que idade, doutora? Para pessoas, a gente divide entre pessoas com fatores de risco e sem fatores de risco. Sem fator de risco, ou seja, que ele é paciente saudável, que não tem nenhum outro fator, que a gente pode depois falar sobre quais são, né? Mulheres a partir de 65 anos e homem a partir de 70 anos. Só que hoje em dia é difícil a gente achar essa pessoa sem fator de risco. Verdade. E o que chama bastante atenção é que muitas pessoas já estão tendo esse diagnóstico bem mais cedo. Sim. Com 49 anos, 50 anos, você já vai para o médico. No momento que ele passa o exame, já é diagnosticado. Eu, por exemplo, fui diagnosticada com osteopenia, né? E para tomar a medicação. E isso me chamou bastante atenção. Na verdade, vamos falar quem são essas pessoas de risco, na verdade? Pronto, então a gente tem vários fatores de risco, é uma lista gigantesca, né? Nossa. Então nós vamos falar mas vamos falar de todos, vamos falar os principais. principais, exatamente, os principais. Então, por exemplo, mulheres que de repente tiveram uma menopausa precoce, né? Isso aí é um grupo de risco. Pessoas tabagistas ou ex-tabagistas, outro grupo de risco. Pacientes que fazem ingestão de álcool em excesso, pacientes que usam medicações que levam à perda da massa do osso, como corticoides, medicamentos anticonvulsivantes, pacientes que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, pacientes com doenças endocrinológicas, como diabetes. Então, a lista é extensa. É extensa. A tireoide, eu acredito que quando ela é afetada, né, com certeza existe um acelerar. Porque eu, particularmente, eu dou o meu exemplo, porque eu acho que é interessante dentro desse assunto. Quando eu descobri o hipotireoidismo,
Naquele momento, uma das coisas que me chamou bastante atenção é que o médico disse que a minha menopausa estava um pouco distante. A chegada dela não seria tão rápido. Sim. E foi muito rápido. Né? Ele conseguiu ver através dos exames que seria mais demorada essa minha menopausa chegar. Né? A menopausa chegar. E de repente chegou tudo muito rápido. E muito rápido também relacionado à questão dos ossos. Tudo bem que às vezes você tem uma vida inteira e tem que ver o que você, como era a sua alimentação, quais eram os tipos de remédios que você tomava, tem todo um histórico, todo né? Histórico. As doenças que você tem. Com certeza. História familiar que você também. Ter família, isso. E uma das coisas que me chamou bastante atenção é que, de uma certa forma, os hormônios acabam também, parece que interferem ou não. 100%. Vou explicar. Nas mulheres, esses diagnósticos, primeiramente, é importante frisar, são muito mais frequentes. Sim. Então, osteoporose e osteopenia é muito mais frequente na mulher do que no homem, apesar de que ambos têm, só que são diferentes aspectos, diferentes contextos. Sim. Mas por que na mulher acontece mais? Porque o estrogênio, que é um dos nossos hormônios principais, ele atua de duas formas no osso. A gente tem duas células principais no osso, o osteoblasto e o osteoclasto. A gente aprende isso lá na aula de biologia, no ensino médio. O osteoblasto, ele é a célula que forma o osso. E o osteoclasto é aquele que consome o osso, que a gente chama de reabsorção. Então, eles estão sempre em equilíbrio, para que nós tenhamos ali uma massa óssea renovada, né? E, ao mesmo tempo, que sustente o nosso organismo, sustente o nosso corpo. Mas aí, com o envelhecimento e algumas coisas, vai tendo um desequilíbrio. E aí, acaba que a gente tem mais um consumo do osso do que a produção de novo osso. E o estrogênio, ele tem uma duplação, por quê? Porque tanto ele deixa essas células que consomem o osso mais controladas, como ele aumenta também as células que produzem o osso. Então, ele tem esse efeito duplo em prol de um osso firme. Então, quando tem uma queda do estrogênio após a menopausa, esse desequilíbrio fica muito mais evidente no sexo feminino, predispondo, então, a mais incidência de osteoporose. Doutora, nós vamos falar agora dos medicamentos. Essa foi uma das maiores queixas. Sim. De várias pessoas que passaram a tomar os medicamentos. Quando começaram a tomar esse medicamento? No momento que se descobre que tem a osteopenia, já começa a tomar os remédios? As osteopenias são diferentes em cada pessoa. Sim. Então, não é porque você tem o diagnóstico de osteopenia, um paciente A tem esse diagnóstico e o B tem o mesmo diagnóstico, pela densitometria óssea, que eles têm o mesmo risco de fratura. Tem pacientes com osteopenia que nós vamos orientar ali mudanças do estilo de vida, alimentação. E outros pacientes com osteopenia, a gente já vai indicar o mesmo tratamento da osteoporose. Vai depender da idade também? Depende da idade e de outros fatores. A gente, como médico, tem uma ferramenta que chama FRAX, que é um algoritmo, né, complexo, foi desenvolvido depois de muitos anos de estudo, enfim, estudos internacionais, estudos nacionais, para que a gente coloque, o médico, né, vai colocar as informações do exame e do paciente nessa plataforma, que é um algoritmo, cada país tem o seu, o Brasil tem o seu, inclusive está em processo de atualização. E lá ele vai dizer se o paciente tem um baixo risco de fratura ou alto risco. Então, às vezes, pacientes com osteopenia, quando a gente coloca no algoritmo, lá ele coloca como alto risco. Então, você vai tratar da mesma forma que a osteoporose. Muito interessante. Por que tantas pessoas têm reações muito grandes relacionadas aos remédios? É uma das maiores queixas, doutora. É porque, de forma geral, as medicações, a gente tem os suplementos, né, os comprimidos de cálcio, vitamina D, e tem os medicamentos específicos, são medicamentos que agem diretamente no osso. Primeira coisa que eu vejo na prática, né, aí eu vou dar uma opinião minha do meu consultório, é que os pacientes ficam tomando cálcio como se fosse uma coisa ok, assim como quem gosta de comer frutas e verduras. Não é assim que funciona, né? Cálcio é uma medicação, não deve ser comprado pelo paciente sem a prescrição médica. E dentro do mundo de cálcio, a gente tem vários tipos de cálcio. Então, tem algumas formulações que são muito mais, que levam muito mais a principalmente gastrite e constipação. Os pacientes reclamam muito, elas geralmente são mais baratas, são formulações um pouco mais antigas, mas quando você vai ali no balcão da farmácia, geralmente são as primeiras a ser oferecidas sem sequer ter prescrição médica. Então, o risco já começa aí, que é a automedicação. E, claro, caso você esteja tomando alguma medicação que dê efeito colateral, você tem que falar para o seu médico, para que ele troque a formulação, mas se ela for estritamente necessária, para que ele coloque ali um protetor gástrico, alguma coisa que vai melhorar os sintomas. Talvez, nesse momento, falta só essa conversa mesmo, diretamente com o médico, né? De dizer o que você sente, o que você já toma, a falta como de está seu acompanhamento. estômago. Realmente, a falta desse acompanhamento. Tem muita gente reclamando
E é importante a gente falar sobre esse assunto para que as pessoas não pensem que isso acontece com todo mundo. Porque senão tem aquela reação do medo. Não vou tomar, não vou tomar isso aqui porque isso aqui vai me matar. Eu vi como fulano ficou, as pessoas têm muito isso, né? E como é que esses medicamentos agem diretamente na osteoporose? Você falou um pouco, mas eu queria que fosse mais aprofundado. Pronto, então a gente tem a parte da suplementação, que é remédio, tá? É medicação, tem que ser prescrita. Tanto a vitamina D como o cálcio, ela promove ali uma maior absorção do cálcio no osso, a vitamina D, a absorção do cálcio no organismo, na dieta. Então a vitamina D é importantíssima. Nós temos metas de níveis corretos para a vitamina D. Nem baixo e nem alto. Então é muito importante também a gente frisar novamente a questão da automedicação hoje com vitamina D, é uma coisa muito prevalente e perigosa, porque níveis altos de vitamina D também traz isso. Então a vitamina D faz essa ação, de a gente conseguir absorver mais o cálcio da dieta, desse cálcio ter uma realocação adequada no osso. E as medicações específicas, elas são medicações que agem nesse equilíbrio que eu te falei das células, entre a questão da célula que consome o osso e da célula que forma o osso. Geralmente eles vão aí tentar sempre ir mais para o polo da formação do osso. E aí dentro dessas medicações específicas nós temos várias opções. Temos medicações tanto orais como medicações injetáveis na veia, como também medicações subcutâneas que são as mais modernas, chamadas de imunobiológicos. Nesse caso, em termos de sintomas do que a pessoa vem a sentir, acaba sendo menos os que não são tomados? Você falou desse último, né? Varia. O que é venoso, ele tem também um efeito colateral mais no dia da aplicação. A vantagem é que ele é anual. Medicação muito boa que a gente utiliza, chama ácido zoledrônico. Mas aí no dia, realmente, a pessoa pode ter um pouco de reação de dor muscular. Mas é coisa leve, a gente geralmente já deixa um paracetamol junto. E a vantagem é que é anual, né? Então aplicou uma vez, no outro ano. Aí a gente vai chamar a atenção dos efeitos, né? Por exemplo, quando é que esses efeitos, na verdade, podem virar complicações? Se caso a pessoa... Olha, muitas vezes... sendo bem sincera, não é tão frequente, não. Tirando a questão dos comprimidos, que dá essa parte da gastrite, que eu acho que esse é o mais frequente. Né? Esse é o mais frequente, de fato, é a medicação oral. Tirando isso, assim, os efeitos colaterais dessas medicações é bastante raro. Então, o que a gente vai ver, na verdade, no dia a dia é mais essa parte gastrointestinal mesmo, que aí é muito importante a gente frisar. A maioria dos medicamentos orais, ou eles são semanais ou eles são mensais. Eu gosto muito de prescrever o mensal. E aí, no dia de tomar a medicação, o paciente acorda de manhã em jejum, toma a medicação com um copo de água e ele vai ficar ali por volta de 30 a 40 minutos sem se alimentar e sem se deitar novamente. Eu até oriento que o paciente vá já fazendo suas atividades do dia, caminhando pela casa. Vai tomar banho, vai preparar o café da manhã, porque isso vai fazer com que o comprimido fique menos tempo no estômago, ele já vá, né, sendo digerido, e evite esses sintomas gastrointestinais. Doutora, quando você fala assim, a gente chama a atenção daquelas pessoas que não gostam de se alimentar bem, né? Às vezes tem pessoas que se alimentam muito bem, né? O organismo tá de boa, assim como tem outros remédios que a pessoa já está tomando e que muitas vezes depende do jejum também. Sim, né? Tem que separar o jejum. Tem que separar, porque, não por pode exemplo, quem toma remédio para hipotiroidismo também toma com esses 30 minutinhos de distância de uma alimentação. Então, assim, é complicado. Não pode tomar junto. Não pode tomar junto. Não então, pode, assim, tem que ter um jejum para um, jejum para outro. Então é aquela história, é muito complicado, né? Complicado. É difícil, realmente você vai ter que analisar direitinho para que você não venha ter mais problemas. Mas é como eu estou dizendo, como a maioria deles são semanais ou mensais, é uma vez no mês ali ou na semana que você vai ter que fazer esse preparo especial. Geralmente eu coloco no domingo, que é um dia mais tranquilo para a pessoa. A gente adapta. Pronto. É importante. Doutora, o risco daquela pessoa que não faz essa medicação de forma correta, orientada pelo médico, relacionada à osteoporose? Fratura. No caso. Fratura de osso. Então, você foi diagnosticado com osteopenia. Exatamente. Aí você não faz aquela medicação que foi orientada. Ou você para no meio do caminho. Sim. A tendência é problemas graves, né? É grave porque fratura é uma fratura que ela é diferente daquela que a gente tem num acidente de carro, que é inevitável, né? São fraturas a esforços mínimos. A gente chama fratura de baixo impacto. De repente você escorrega em casa, o idoso escorrega em casa, cai sentado e quebra um fêmur. Isso é um grande transtorno. Quebra uma vértebra da coluna, quebra o húmero, que é esse osso aqui, quebra o rádio, que é o outro osso do braço.
E aí isso no idoso gera um transtorno muito grande, inclusive aumentando a mortalidade desse idoso nos próximos 5 anos, especialmente nos primeiros 6 meses após a fratura. Então leva a risco de morte por todas as complicações que uma fratura no idoso pode provocar. Doutora, falando desse medicamento, é para se tomar a vida toda ou já que falou que é uma vez por mês, né? Depende da medicação. Vai depender da medicação. Tem alguns semestrais, anuais, mensais, semanais. Esse casamento de remédio para estopenia, muitas pessoas dizem, será que eu vou chegar aos meus 60 anos bem? É para a vida toda? Como é que é? Como é que funciona a questão dos exercícios físicos ligados ao medicamento? É importante esse fortalecimento também? Não é para a vida toda, você tem que acompanhar com o médico, porque inclusive existem algumas medicações que a gente faz uma pausa, né? Mas sempre acompanhando, fazendo esse acompanhamento com a densitometria óssea, com o que está acontecendo com o paciente. Então, o paciente teve uma fratura, não vai ter como parar o remédio, né? Mas outros não, está usando já um bom tempo, a massa do osso melhorou na densitometria, a gente consegue até dar uma pausa, dependendo da medicação, mas sempre sobre orientação médica, né? É acompanhamento regular. E com relação ao exercício físico, é muito importante, o exercício físico fortalece o osso e o paciente sedentário tem mais risco sim de fratura. Então, olha, não tenha medo, procure o profissional certo, né? Já dá para analisar que a maioria dos problemas relacionados aos remédios é mais realmente... gastrointestinal. Pois é, então nós temos que ter essa ligação. Procure um especialista reumatologista, mas não deixe de ir num gastro, né? Para ver o que está acontecendo lá com o seu estômago, de repente você está com algum problema e pensa que é um remédio da osteopenia que está lhe fazendo mal. E não é. Às vezes pode ser com simples ajustes, o médico que prescreveu para você pode ajustar. Às vezes, se o paciente não tolera o oral de jeito nenhum, a gente troca pelo venoso ou pelo subcutâneo. É uma coisa tranquila do dia a dia para se fazer. E geralmente essas medicações mais novas, ela tem até um efeito mais potente, né? Não é todo mundo que precisa, obviamente, porque tem casos e casos. Mas às vezes até uma medicação ali mais potente que vai te dar mais segurança em alguns aspectos. Então é algo simples de resolver voltando Achei no interessante médico. Também, doutora, a questão de você ter falado que a pessoa pode também escolher aquele dia, por exemplo, que não vai trabalhar. Exatamente. Aquele dia que você vai ficar em casa, aquele dia de folga, para evitar, né, para que você não venha ter outras reações. Faltou alguma informação ainda, doutora? Olha, eu acho que realmente o principal é você deixar de fazer coisas que levam à perda do osso. Sim. Então, as principais... Evitar os remédios, né? A pessoa se cuidar mesmo. Se cuidar. Então, eu acho assim que os pontos principais para você ter uma saúde óssea de qualidade, acho que a gente, né, pode falar sobre isso, saúde óssea de qualidade, é uma alimentação balanceada, com alimentos ricos em cálcio. Sempre a alimentação vai ser melhor do que o suplemento em comprimido. Lembrar sempre disso. Então, uma alimentação rica em leites, queijos, iogurtes, coalhadas, castanhas, vegetais verdes escuros, ela é muito mais saudável para você do que você necessitar de comprimido de cálcio. Muito melhor, até porque a alimentação não vai dar os problemas que a gente acabou de falar, gastrointestinais. Então, essa parte da alimentação é muito importante. Atividade física regular, não fumar. Essas 3 medidas são muito boas. E aí, para a gente encerrar essa conversa tão boa, a gente chama a atenção das pessoas que acham que não, só vou tomar leite, porque leite inflama, porque leite isso, porque leite aquilo. Culpam tanto leite com tantas coisas que tem gente que ainda muito jovem não toma leite de jeito nenhum. Então é importante a gente falar sobre essa atenção, né? Leite não é um alimento inflamatório. Existem pessoas que têm alergias, aí tudo bem, né? Ou tem uma intolerância à lactose, troca pelo sem lactose também. Hoje é até fácil de resolver. E até quem tem alergia também já tem formulações para que você não fique sem os nutrientes que o leite fornece. Mas não aquela história meio de internet, né? De que leite é inflamatório, vai piorar suas dores, nada disso, tá? Isso é uma fake news. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, doutora? Tem o meu Instagram, que é Reumatologista Teresina. Lá tem todas as informações, toda essa parte de posts informativos e os meus contatos também.